Estados Unidos vai fazer 250 anos de independência, né? O ano que vem. Porém, o Império Americano vai chegar ao seu final. E quem vai exterminar, destruir os Estados Unidos é a Rússia. Se não for com Vladimir Putin, pode ser com o vice lá, o que já foi presidente lá, Dmitry Medvedev, né? Belvedere, né? Mas vai haver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Desde daquela madrugada de 5 de novembro de 2024, antes da eleição, foi na madrugada, antes da eleição americana, eu coloquei o sonho aqui, que eu vi Donald Trump num pequeno lugar onde ele estava explicando a palavra, e ele estava com um vaso branco. O vaso branco é a paz. Porém, ele estava perturbado porque o vaso não tinha tampa e não tinha fundo. E ele estava perturbando o ambiente lá, o recinto, o lugar onde estava. Eu fui pedir para retirar ele. Quando foram retirar, ele já não estava mais com esse vaso branco sem tampa e sem fundo. Agora era uma espada enorme na mão de Donald Trump. Espada é guerra, o vaso branco é a paz. Veja, ele mandou Steve Witkoff e Jared Kushner ontem para a Rússia negociar cara a cara com Vladimir Putin. Mais uma vez a negociação fracassou. E sempre vai fracassar essa negociação, porque eu vi Donald Trump com um vaso branco, quer dizer paz, só que o vaso não tinha tampa e não tinha fundo, e ele girava esse vaso na mão dele, tentando resolver a paz, mas não consegue trazer a paz. A Rússia disse: se a Europa quer guerra, estamos prontos. A Alemanha disse que já tem 800 mil soldados para combater e guerrear contra a Rússia. A Rússia não vai parar na Ucrânia. Ela não vai parar nem nos Estados Unidos, nem na Europa. A Rússia ela só vai parar quando cumprir Ezequiel 38, 39. Lá nos montes de Israel. A Rússia vai cruzar o Estreito de Bósforo na Turquia. A Rússia vai chegar ao Mar Mediterrâneo. Vai acessar o Mar Mediterrâneo e ao leste do Mar Morto, Ezequiel 39. Lá diz que ao leste do Mar Morto haverá o Vale do Oberim, dos viajantes, e ali o Gog. O Gog, que é a Rússia. E a batalha contra Gog e Magog é depois dos 1000 anos. Aí William Branham explicou isso aí. Ele diz que durante 1000 anos, todas as vítimas súditos de Satanás, suas almas estão no inferno. O diabo está acorrentado durante 1000 anos, um milênio na terra. As vítimas de Satanás estão no inferno e o diabo vai esperar a ressurreição da matéria. E quando a matéria ressuscitar, aí a Bíblia diz que Satanás vai juntar como a areia da praia, gente, povos do mundo inteiro, dos 4 cantos da terra. Aí é Gog e Magog. E vai contra o arraial, o acampamento, na cidade amada. Para a guerra de Gog e Magog. Essa é a guerra de Gog e Magog, é dos 4 cantos da terra. Não sou eu que diz, é Apocalipse 20, mas aqui Ezequiel 38, 6, 38, 15 e Ezequiel 39, versículo 2, você pode ler na Bíblia aí. Não vem, o Gog não vem dos 4 cantos da terra. A Bíblia é clara, vem do extremo norte de Israel. Leia Ezequiel 38, 6, 38, versículo 15, 39, versículo 2. Não vem dos 4 cantos da terra. Quem está ao norte de Israel? Líbano, Turquia e Síria. A Síria é dirigida por Ahmed al-Sharaa. Foi Donald Trump que colocou ele lá. Recebeu ele na Casa Branca, isso é verdade. Jogou até perfume nesse Ahmed al-Sharaa. Esse homem era da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Ele trouxe a Al-Qaeda, ele é fundador da Al-Qaeda na Síria, do HTS, né? Estado Islâmico. Esse homem cortava a cabeça, gente. Como é que pode um homem que cortava cabeças ser recebido com honras na Casa Branca? Tudo bem, ele não entrou pela porta da frente, mas ele entrou no salão oval, lá no escritório de Donald Trump. E Trump ainda jogou um perfume, uma colônia dele, né? Um cortador de cabeça, porque a Al-Qaeda corta a cabeça. O Estado Islâmico corta a cabeça, o HTS corta a cabeça.
Os jornalistas deveriam ter perguntado a Ahmed Al-Sharaa. Eles perguntaram assim: você participou do atentado de 11 de setembro? A Fox lá, na televisão. Não, deveria perguntar assim: quantas cabeças você já cortou de mulheres, homens? Até hoje. Quantas pessoas você matou? Aí vem com essas perguntinhas, como que dirigido pelo governo americano. Vocês estavam, não? Lá no 11 de setembro, quando os terroristas do Osama Bin Laden derrubou as duas torres gêmeas. Não, eu não estava lá não, eu não participei não, eu tinha 19 anos de idade. Ah, me poupe, gente. Me poupe. E o Trump vem dizer assim: não, eu tenho que colocar um homem autoritário lá na Síria, em Damasco. Autoritário? Pois eles mataram, outro dia, 6 soldados israelenses ali no Monte Hermon, nas colinas de Golã, ninguém falou nada. Israel invadiu semana passada em uma operação secreta especial dentro da Síria. O que Donald Trump fez? Mandou Benjamin Netanyahu e o exército de Israel sair da Síria. Saia da Síria! Porque a Ahmed Al-Sharaa vai assinar os acordos de Abraão. Você está pensando que Donald Trump está a favor de Israel? Assinando acordo de paz no Egito? Netanyahu nem foi. Ia. Quando ele falou que ia, Erdogan da Turquia diz: se ele pisar o pé aqui no Egito, não? No acordo, o Trump diz assim: um acordo eterno de paz. Erdogan diz: eu volto para a Turquia. Outros líderes também disseram, árabes, né? Se ele vier, nós vamos embora. Aí na última hora ele desistiu de vir, Benjamin Netanyahu. Porque nem Donald Trump suporta ele, nem o mundo árabe suporta Benjamin Netanyahu. Nem Donald Trump está a favor 100% de Israel. Eu disse, e volto a repetir, esse plano aí de 5 anos, ele pode perfeitamente mudar e virar o plano, o acordo, a aliança de Daniel 9:27. Se já não for, né? Porque a primeira parte é só 3 anos e meio, é 7 anos o plano, o acordo. Esse do Trump é 5 anos, mas pode prorrogar. Muito embora ele é de 5 anos, mas o plano só teria que durar 3 anos e meio. A primeira parte, porque a Bíblia diz assim: na metade da semana quebrará a aliança, o acordo, o plano. E aí então começará a grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Mas é claro que o templo, o terceiro templo, tem que estar pronto. Então, se esse plano, eu tenho pregado, se esse plano aí Daniel, o acordo de Donald Trump no Egito, com 20 países, a maioria árabes, se isso aí Daniel 9:27, o terceiro templo vai vir, gente. É claro que eles não vão dizer, eles vão dizer assim: não, a primeira fase o Hamas devolve os reféns, mas Nimrod foi para Nínive, atual Iraque, Babilônia, né? Construiu Nínive. Nínive hoje só é ruínas. Construiu a Torre de Babel, ruínas. Mas a Bíblia diz que ele já saiu de Nínive, né? Para onde? Daniel 8:9, para o norte de Israel. O DNA dele leva ele para o norte de Israel. Ou não é para a Casa Branca? Não. Não é para o Kremlin, na Rússia? Não. Não é para o Palácio Eliseu, lá na França? Não. O DNA dele leva ele para o norte de Israel. Ou Líbano, ou Turquia, ou Síria. Saiu de Nínive, né? O filho de Belial, o ímpio. O maquinador do mal, que maquina o mal contra Jeová. Paulo chamou de o adversário, o homem do pecado. O filho da perdição, o iníquo, que se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus. E trará a pena de morte para quem não adorar ele. Esse está chegando. Todos os que foram decapitados, degolados, diz a Bíblia, ressuscitaram, Apocalipse 20, para reinar 1000 anos. Quem é que mata cortando o pescoço? É o Islã. Vai ser o quarto cavalo esverdeado. Vai ser essa religião que hoje é a maior religião da terra, está crescendo. Vai se unificar, unir, cristianismo. O que o Papa foi fazer na Turquia, no Líbano, ele só não foi na Síria. Porque na Síria quem dirige é um ex-fundador da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. O que o Papa vai fazer na Síria, em Damasco? Se antes tinha 200 mil cristãos, acho que hoje não tem 2 mil. Se o Islã está ali matando tudo. Mas ele foi na Turquia. 40 paróquias católicas só. 30 mil católicos para 80 milhões de muçulmanos na Turquia. O que ele foi fazer na Turquia, no Líbano? Acordo, aliança. As religiões estão se unindo. Esse é o Papa que depois que fosse colocado, Mambrand diz, virá em Mar da Besta. Ele foi fazer ritual ecumênico, ecumenismo em Mar da Besta. Uniu cristianismo com ortodoxo, com religião muçulmana.
Dizer para os judeus, vocês queira um Estado palestino, um segundo Estado palestino, só assim haverá paz. Qual será a moeda de troca, não? Porque mesmo no plano de Donald Trump tem lá a vinda de um Estado palestino, que Israel trocará em troca para aceitar. Benjamin Netanyahu disse que nunca vai aceitar. Mas eu não sei o que vai acontecer, mas se tiver que aceitar, o que os judeus vão requerer? Será que os judeus vão dizer, tudo bem, vocês estão brigando, estão forçando um Estado palestino? Também nós vamos requerer a construção do terceiro templo, né? Como moeda de troca, né? Israel vai cobrar alguma coisa. É o tempo do fim, essas coisas eu tenho que pregar. Eu tenho que alinhar, tenho que colocar o pingo no i, colocar em ordem, porque rabinos, padres, pastores, teólogos estão pregando, mas estão pregando tudo errado, gente.